Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de Deus de nós estarmos juntos, falando da sua palavra, compartilhando algo especial do seu coração para o nosso coração. E nós estamos dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal, querido. Quanto é importante nós entendermos que nós não somos apenas esse corpo físico, não somos apenas o mundo material, não é a única dimensão que existe, esse mundo material efêmero e passageiro, como também, se eu sei que ele não é a única dimensão, não é também os objetivos, os prazeres, as dores, as adversidades que esse ambiente material, passageiro e efêmero cria, são a última coisa que existe ou as únicas coisas que existem. Não, queridos, tem muito mais. Você é esse Espírito maravilhoso, um ato irrevogável do amor de Deus que está sobre essa terra. Você é uma alma, querido, que tem um corpo, e você precisa entender essa verdade, ela precisa fazer parte da sua vida. Vamos continuar construindo as nossas pontes para que nós possamos acessar a nossa alma e de lá nós termos a oportunidade de acessar o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre que você é uma história de vitória e não simplesmente um momento adverso. Muitas pessoas chafurdam dentro do momento adverso que vem sobre a sua vida, e se esquece de que ele, na verdade, é uma história que foi feita para dar certo, que foi construída, que foi pensada em Deus, que está vivendo dentro de Deus, que é parte integrante, existencialmente falando, do próprio Deus, e acaba esquecendo dessa grandiosidade para resumir-se apenas um momento de adversidade, de dor, de pânico, pelo qual todos nós passamos. Afinal de contas, o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos, sim, aflição. E pensar desta forma, que nós somos uma história e não um momento apenas, é muito importante para nós acessarmos a nossa alma. Quem está sempre focado, pensando apenas no momento que está vivendo, não consegue acessar a profundidade da sua alma. Sabe por quê? Porque nós acessamos a nossa alma, nós percebemos a nossa alma justamente nos detalhes da vida. E os detalhes da vida nós percebemos quando nós vamos um pouquinho mais devagar nessa trajetória, nessa caminhada que nós estamos desenvolvendo a nossa vida, e nos tornamos observador desses detalhes, queridos. Isso é extremamente importante, porque são justamente esses detalhes que vão fazer com que nós tenhamos forças para construir a nossa história. Nossa história não é feita de momentos atomísticos, ou seja, momentos separados de toda uma história. Quando nós valorizamos o momento demais, seja de perca, seja de ganho, e esse momento passa a fazer com que a minha vida ela perca todo o brilho e fique apenas ele brilhando, e fique apenas ele se desenvolvendo dentro de mim, nós temos um sério risco de viver desconectado da nossa alma e também viver à mercê, ou seja, viver como vítima de todas as situações que a vida material, que a vida física nos apresenta. Nós precisamos entender, queridos, essa verdade dentro dos nossos corações. Nós precisamos ter essa verdade de Deus dentro da nossa alma. E tudo que o mundo quer, que o sistema do mundo quer, é justamente nos empurrar nessa vida, nessa rotina ladeira abaixo, para que nós não percebamos os detalhes da vida, não nos tornemos mais observador da vida, e dessa forma nós vamos vivendo apenas dos momentos. Imagina, eu quero trazer uma figura aqui para você. Imagine, querido, que você está em uma rodovia a 120 km por hora, e você está andando com o seu carro e você não está percebendo os detalhes que estão à sua volta de maneira nenhuma. Você está concentrado apenas naquela velocidade muito grande, mas se um pneu do seu carro estourar, você vai perceber com toda certeza. E aí, quando você chegar no local aonde você precisa chegar, o que você vai lembrar dessa trajetória é justamente apenas o momento que esse pneu seu estourou. Então você vai falar por todo
quase acidente que você passou, você vai falar sobre tudo aquilo que aconteceu para você trocar esse pneu, se teve algum problema. Então esse momento ele vai se tornar o total da sua viagem, não importa se você tem 1, 2, 3, 4, 6 horas de viagem, ele vai se tornar o principal. Mas nós não podemos viver assim na nossa vida, numa correria desenfreada e apenas trazendo à tona, apenas com as coisas importantes, tendo como importante dentro do nosso coração, esses momentos que são adversos, esses momentos que acontecem e que nos tiram do eixo, porque quando nós vivemos apenas para os momentos, a probabilidade de nós nos rendermos, nos paralisarmos diante das adversidades é muito grande. Por isso, nós precisamos entender que nós estamos construindo uma história, e uma história, queridos, ela não é feita apenas de uma coisa só, de um momento só, mas ela é construída como um grande quebra-cabeça, ela é construída de muitas e muitas partes. Quando eu olho para um momento, eu posso não entender aquele momento. Quando eu olho por um momento, eu posso sofrer por aquele momento, mas quando eu recuo um pouquinho para me ver aquele momento dentro de toda uma história vitoriosa que Deus me fez para ser, isso toma uma outra proporção dentro do meu coração, da minha vida, e me dá a oportunidade de fazer uma gestão muito melhor do meu interior, queridos. E essa verdade que vem sobre as nossas vidas pode nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, não viva como se você fosse apenas um momento. Não são os momentos, querido. Você é uma história. É claro que quando o momento é adverso, acontece alguma coisa que nos tira realmente do sério, que nos tira realmente do nosso equilíbrio, a gente demora um pouquinho para a gente se refazer e continuar nossa caminhada. Mas é nesse exato momento aonde nós precisamos lembrar que a nossa vida é uma história e começar a trazer para dentro de nós tudo aquilo que já aconteceu de bom, tudo aquilo que está acontecendo, que tem para acontecer, começar a pensar sobre outras coisas que a nossa vida está acontecendo, outras áreas, para que o poder daquele momento seja diluído dentro de uma história que é vencedora. Aqui a palavra do Senhor nos diz em Salmos, o número 90 e o verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que é você ser ensinado, você contar os seus dias? Contar os seus dias, querido, significa você ter clareza da construção da sua história. Contar os dias significa que a gente vai ter a clareza do que está acontecendo em cada um desses dias, ter a clareza dos detalhes, para que junto, detalhe a detalhe, eu possa construir a minha história e não viver apenas por um momento. E quando eu sou ensinado, ou eu permito que o Espírito Santo, que Deus me ensine a contar os meus dias, mais uma vez, significa ter clareza daquilo que está acontecendo no meu dia a dia, viver um dia de cada vez, realmente ter aquele dia dentro da sua história, ter a clareza daquele dia, valorizar aquele dia que nós estamos vivendo e contar os seus dias. Diz a palavra de Deus que é justamente o que produz sabedoria dentro dos nossos corações. Nós temos um costume, né, que você fala assim: poxa, mas a semana já está acabando, bem não começou, já está acabando, o mês bem não começou, já está acabando. Parece que a gente entra dentro de uma loucura tão grande dentro das nossas rotinas, querido, que a hora que a gente vai acordar, a gente, né, tira um pouquinho a cabeça para fora da nossa rotina, a gente vê que o mês está começando, já está acabando, a semana está começando, já está acabando. E isso faz com que a gente viva muito refém dos momentos, porque nessa correria, a única coisa que vai parar a gente é um momento, e normalmente um momento desastroso, normalmente um momento de adversidade, é aquela ligação, é aquele acidente que acontece, é aquele incidente, é aquele problema no relacionamento, é aquela adversidade que ela bate a nossa porta e a gente cai, a gente fica desesperado. Mas alguém que está sendo ensinado, que se permite ser ensinado por Deus a contar os seus dias, ou seja, passar a valorizar cada um dos seus dias, cada detalhe dentro desse dia, ser um observador como o nosso Jesus Cristo era um observador. Você vê isso muito
claro em Mateus capítulo 6, ele observando passarinhos, ele observando os lírios do campo. Então você vê uma pessoa que sabia contar os seus dias, aproveitar os seus dias. E nesses detalhes, né, que a rotina faz com que escapem a nossa mente, que escapem aos nossos olhos, que nós não valorizamos. Ele vai construindo uma história, querido, que é uma história com peso, uma história realmente que tem tudo aquilo que ele precisa. Porque quando chegar o momento difícil, ele vai ter dentro da sua mente aonde recorrer. Ele vai entender que aquele momento não passa de apenas um momento, mas que tudo aquilo que já aconteceu, está acontecendo em outras áreas da sua vida, na sua história, faça com que o peso da balança, ele sempre fique dentro de um equilíbrio e nunca tenha mais peso apenas o momento que está acontecendo. Então essa verdade de alcançar os nossos corações, um coração sábio, que passa pelo fato de nós aprendermos a contar os nossos dias, ou seja, ir mais devagar para que eu perceba a beleza de cada dia. O Senhor Jesus Cristo fala mesmo no final de Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal, ou seja, é um dia por vez. Ele tem a quantidade daquilo que é bom, tem a quantidade das nossas dificuldades, um dia por vez. Que está aqui em Salmo, ensina-nos a contar os dias. Veja como a Bíblia ela está sempre propondo uma caminhada, porque você constrói uma vida, você constrói a sua história como uma caminhada e não como uma corrida de 100 metros. Dentro desse contar os nossos dias, nós vamos perceber aquilo que é material, nós vamos perceber as pessoas, nós vamos passar a perceber a nossa vida emocional, nós vamos perceber o tipo e a qualidade de pensamento e a quantidade de pensamentos que nós estamos formando, nós vamos conseguir fazer a rastreabilidade desses pensamentos. Da onde vem isso que eu estou pensando? Nós vamos ter tempo para nos relacionarmos com Deus, nós vamos ter tempo para nos aprofundar dentro de nós mesmos, tempo de qualidade para você tocar a sua alma e dessa maneira você expandir a sua visão de vida, querido. Não simplesmente correndo que nem um desesperado, uma desesperada, para cumprir compromissos de ordem unicamente material, dentro de algum sistema, dentro de alguma coisa desse tipo. Não, você vai percebendo a vida como um todo. E é justamente essa a preocupação aqui no Salmo 90 e verso 12, que torna as pessoas sábias, querido, que é a gente perceber os detalhes de todas as dimensões que nós somos, que nós estamos, da nossa alma imortal, da nossa eternidade. Nós percebemos tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós, que é a ordem emocional, dos pensamentos, entendendo aquilo que está acontecendo fora de nós, entendendo as pessoas, compreendendo o mundo, vivendo o belo, querido. Tudo esta proporção só vem a uma pessoa que está andando, caminhando pela vida devagar e sendo um observador. Essa pessoa não vai viver refém do momento. O negócio é não viver refém do momento, querido. Por isso que nós precisamos aprender a contar os nossos dias. E você tem uma grande oportunidade de fazer isso, pedindo ao Senhor que Ele ajude você como o salmista diz, né? Ensina-me a contar os meus dias até que eu alcance um coração sábio. Que seja essa a sua oração, que você vai ver como os seus dias eles são muito maiores do que o mundo está tentando te vender, né? Vender uma correria de sempre, tenho que sempre estar fazendo alguma coisa. Meu Deus, se eu ficar sem fazer nada, já entro em paranoia, o tédio, meu Deus, que tédio. Não, quando a gente aprende a contar os nossos dias, andar mais devagar, frear a nossa mente que fica correndo de um lado para o outro, procurar uma qualidade de vida melhor para o nosso interior, nós nos conectarmos com a transcendência da alma que nós somos, do Deus aonde nós estamos. Isso vai fazer com que os nossos dias não sucumbam diante dos problemas que o momento apresenta. Por isso,
Eu quero reforçar que você não é um momento, você é uma história que nasceu para dar certo, porque foi feita em Deus. É você que tem que perceber a grandiosidade da história que você é e da oportunidade de o Espírito Santo mostrar essa grandeza, essa beleza que já está, que flui dentro de você, para que você possa olhar com carinho a sua própria história. Olhe com carinho a sua própria história e entenda que o momento ele apenas compõe todo um enredo que Deus já construiu para você, mas não é a única coisa que existe, e que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar a sua família.